Muito bem, gente. Então vamos continuar, a nossa aula. Eu só para esclarecer para vocês, é melhor eu mandar em 2 partes, porque senão a transmissão fica muito pesada, certo? Então vamos continuar, já vimos então, a definição de política, né, já entendemos por que as pessoas fazem tanta confusão, com a palavra, com o termo política. Já vimos a diferença entre Estado e governo, e aí você deve estar pensando: "Mas por que isso? A gente não está estudando saúde coletiva, a professora não falou que a parte dela é o SUS?". Sim, gente, nós não conseguimos ver, não conseguimos, não que vocês não consigam, porque vocês não são capazes, não. De forma geral, as pessoas não conseguem até, ver a dimensão, de um SUS sem entender, quais são os papéis, né, do Estado, do governo, até para às vezes a gente entender assim, ó, né, comentários assim: "Se SUS é uma droga", e eu sempre digo: "Calma, espera aí, o SUS não é uma droga, tá? Muitas vezes o SUS não funciona em alguns lugares, e ele não funciona por quê? Porque a política pública não é boa? Não, porque muitas vezes a falha está no governo. Então, é uma política de Estado, quem administra são os governos, vocês entenderam, gente? Então, por isso que tem que ter, né, o acadêmico tem que ter esse entendimento, essa visão, até para ele, eu espero poder, defender o SUS, né, com muito mais garra, e também para que a gente, saiba, né, aonde que a gente está trabalhando, porque de certa forma todos acabamos trabalhando, né, no SUS, direta ou indiretamente. Muito bem. Então, visto isso, né, nós vamos então, falar agora um pouquinho sobre a questão da política pública, né, das políticas públicas, que lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês, dos termos, né, que diferenciavam política dos termos em inglês, então o último era policy, que era aquelas, quando eu falei assim que era, public policy, que era a política pública, que era então, quando a política chega mesmo na sociedade, né. E agora aparece o termo "policies", que é então o quê? É o plural, né, de política, né, desse tipo de política. Então aqui também eu trouxe algumas definições que, no meu entender, elas vão se complementando, certo? Então vamos bem com calma, lendo e interpretando, né, porque tem muita coisa importante, nessas definições. Falando nisso, eu sempre falo para os meus alunos, né, eu dou aula de SUS desde a vida inteira, e eu sempre digo que essa aula, ela não é uma aula apenas para alunos que fazem curso na área da saúde. Essa é uma aula que ela deveria ser dada para a população. Por quê? Porque ela é uma aula de cidadania. As pessoas têm que saber os seus direitos, entender o funcionamento das coisas, como que elas funcionam, como que elas deveriam funcionar em algumas situações. Por isso que eu digo que é uma aula de cidadania, né? Os direitos, ou como se busca, né, a garantia dos direitos. Mas então vamos lá para as definições de política pública ou de políticas públicas, como queiram. É um conjunto articulado de decisões e ações. Vamos parar aqui já, né? Vamos parar em decisões e ações, porque é o seguinte: primeiro, gente, para chegar a uma política pública, teve que ter, agora a gente já sabe, muita discussão, teve que ter muita argumentação, teve que ter muita análise da situação, entendimento das coisas, de como as coisas acontecem, para daí, depois que tudo isso for colocado lá dentro do caldeirão, decidir então o que vai ser feito para mudar essas situações, certo? Que ao ver, né, de algumas da sociedade, não estão de acordo com as suas necessidades, certo? Então, fala ali, ó, é um conjunto, tá? Conjunto é uma junção de muita coisa, de muita gente, de muitas situações.
Articulado é que é aquela coisa assim, ó, não são coisas separadas, né, elas, são articuladas, elas têm a ver uma com as outras, né, então, de decisões e ações, orientadas para a resolução de problemas, então uma política pública, ela não nasce da vontade de só de alguém, certo? Ela não pode, nascer de apenas uma vontade, ela tem que nascer da vontade de um grande grupo, de um coletivo, certo? E aí, essa vontade, que eu estou colocando como vontade, né? Em muitos textos aparece a vontade, mas é o quê? Essas vontades refletem problemas que a comunidade tem, certo? E que precisam ser resolvidos. Precisam, e como a gente falou sobre os direitos, que a comunidade tem o direito de que seja resolvido. Ou então, para a realização de um objetivo considerado prioritário ou de interesse público, né? Então, muitas vezes, além de resolver um problema, também um país, né, um estado, né, o grupo lá pode considerar, não, tá tudo ótimo, maravilhoso, mas nós queremos ir além, nós queremos melhorar ainda mais, a vida das pessoas, né, ou a nossa próxima prioridade é então, isso então, vai refletir, vai dar origem a uma política pública. Outro, instrumento de execução de programas políticos baseados na intervenção estatal na sociedade, com a finalidade de assegurar igualdade de oportunidades aos cidadãos, tendo por escopo assegurar as condições materiais de uma existência digna a todos, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, primeiro se desenha a política, se escreve a política, se conforma uma política. E aí, então, essa política ela vai ser executada, ela vai, né? Depois tem uma ação em cima disso. E aí sim é, os governos, né, as organizações políticas, né, e nem sempre é só o governo, muitas vezes outras organizações vão executar essa política pública, certo? Vão dar materialidade a essa política pública que até então estava lá só escrita e pensada. Para que isso, né? Então, o escopo, né? A sustentação melhorar, né, ou assegurar as condições de uma existência digna a todas as pessoas que conformam aquele estado. Campo do conhecimento que busca ao mesmo tempo colocar o governo em ação, né? Porque a gente viu que é o governo e outras instituições que vão executar, mas principalmente o governo que vai executar essa política. É, e, quando necessário, propor mudança no rumo ou curso dessas ações. As políticas públicas, elas podem ser refeitas, elas podem ser reorganizadas, elas podem ser consertadas, né, no curso do seu desenvolvimento. Por quê? Porque, elas refletem ou elas são reflexo, elas levam em consideração as situações, do estado. Então, como que as pessoas estão vivendo. Então, como eu falei para vocês, elas são, interdependentes. Então, tem a ver as condições econômicas, as condições, às vezes, climáticas, ambientais, né? Então, as condições de saúde. Então, em algumas situações, vão ser necessários ajustes, às vezes ajustes temporários, outras vezes ajustes definitivos em algumas dessas políticas. Certo?
Então nós estamos vendo, né, aqui durante a pandemia, algumas políticas públicas sofrendo algumas mudanças, ou até a instituição de algumas políticas, né, o auxílio emergencial, né, que o governo, está distribuindo, ele é uma política pública emergencial, né, ela não é definitiva, mas ela é uma política pública, ela é pública, né, porque ela é, claro, não é para todos, mas ela contempla muitas pessoas, né, que vão ter que atender alguns critérios, mas ela é pública. E aí, então, ela é emergencial, porque foi por conta da pandemia, de uma situação, né, que surgiu sem esperar, e que ela vai ter um tempo, ela não é duradoura, não é para sempre. Conjunto de programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Então, essa é uma outra definição. E outra, resultado da própria atividade política na alocação de recursos e na provisão de bens e serviços públicos. Por quê? Porque a execução das políticas públicas, ela também vai levar em conta, né, os recursos, que existem, recursos materiais, recursos humanos, recursos econômicos, então, todos isso, e como que eles vão ser distribuídos, né, alocados, como se vai buscar mais recursos, né, para que isso seja implementado. Então, tudo isso envolve a política pública. Pois bem, e qual é a relação que existe, tá? Agora, ó, agora a relação entre a política, né, que é o grande, todas as relações lá, e as políticas públicas, tá? Então, a política, né, do politics lá, o primeiro, se refere ao conflito de interesses e de valores entre os membros de uma sociedade. Gente, fazer política, fazer aquela comunicação, fazer a discussão, argumentar, lutar, reivindicar. Então, isso é feito quando? Quando se tem opiniões diversas. É ruim ter opinião diversa? Não, gente. É maravilhoso. Eu sempre digo que ver uma coisa que não vai para frente, uma coisa que, ah, que eu digo não vai dar em nada, é quando você tem só, vaquinha de presépio. Vocês já viram, né? Vocês já viram, presépio mecanizado, que a vaquinha, ela fica fazendo assim só. Vaquinha de presépio é aquela vaquinha que ela só faz assim com a cabeça. Sim, sim, sim. Vocês conseguem pensar em alguma coisa crescendo se todas as pessoas disserem sim para tudo, aceitarem tudo? Como é que vai ter crescimento? Muito do crescimento, ele vem da discordância, ele vem da diversidade. É importante, essa diversidade. Isso dá ânimo, vamos falar assim, né, dá ânimo para a sociedade, dá ânimo para se ter discussão, para ampliar sonhos, para ampliar objetivos. Então, essa política, né, essa discussão que tem que ter, ela vai levar em consideração esse conflito, e conflito de interesse não é um conflito de interesse apenas assim, no interesse próprio, mas o interesse da sociedade. Então, nós precisamos ter essa luta, essas reivindicações pelo que a gente acha que é importante. Daí o outro grupo, ele vai também lutar pelos seus interesses. E um vai ter aquilo que eu falei agorinha há pouco do consenso. Eh, Tem que um ganhar e o outro perder? Não, pode ser um jogo ganha-ganha, certo? Os 2 vão ganhar. Talvez os 2 não vão ganhar tudo que eles queriam, mas os 2 podem ganhar uma quantidade. Quanto? Não sei, depende do resultado dessa luta, dessa busca, né. Então, é isso que a política faz, né. Bem, então, de novo, a política se refere ao conflito de interesses e de valores entre os membros de uma sociedade,
o que se encontra potencializado nas sociedades modernas extremamente diferenciadas. O que nós observamos hoje, né? Nós temos uma diversidade muito grande de ideia, de pensamento, de comportamento, mas temos também uma diversidade muito grande de distribuição, né, de recursos. E aí entra uma das coisas que acaba mobilizando muito, né, as sociedades e trazendo às vezes à tona muitos problemas, que é a distribuição de renda, né? Então as desigualdades, né? E aí vem as iniquidades, que são as desigualdades injustas, né? Porque ter diferenças, isso aí é uma coisa normal, é inerente à sociedade. Agora, as desigualdades injustas, aquelas que vão causar danos à sociedade, isso é muito prejudicial. E isso muitas vezes também vai movimentar muito essa questão da política, né? Então, estes conflitos demandam reconhecimento, mas devem ser mantidos em níveis administráveis, o que se faz com o recurso da força ou por meio da política. Esse é força. Tá? Não é um força de ir lá e bater nas pessoas, dar tiro. Esse força são força de lei, força da organização, certo? Ou então por meio da discussão. Então, o que as políticas públicas elas tentam fazer, né? Organizar essas situações. Então, a política pública de saúde, né? E vai ficar bem claro quando vocês na próxima aula, estudarem a evolução das políticas públicas, principalmente no século XX, vocês vão ver que o SUS nasceu de uma necessidade e outras situações que aconteceram no século XX, elas surgiram de necessidades que foram impostas pela sociedade. Então, a necessidade imposta, não, necessidades, e aí essas situações, né, que vieram para tentar algumas remediar, outras para melhorar mesmo as situações, elas vieram como um recurso para algumas vezes para botar panos quentes e outras vezes para resolver, certo? Então, mas a política pública ela vem para administrar, digamos assim, uma situação que era uma situação de conflito. E aqui, ó, eu fiquei pensando se eu colocar, mas eu achei bem interessante, né? Colocar esse trecho aqui, tem umas palavras aqui em inglês, mas ele ajuda a entender. Então, fala assim, né? Que o sistema político processa demandas, né? Então, o sistema político, toda aquela organização lá, né? Política, ela processa demandas que são situações de necessidades, tá? E apoios que são denominados inputs, né, para dentro. Então, o ambiente externo, né, o lugar onde as pessoas vivem, a sociedade, ela traz demandas, ela aflora, né, problemas, né, ou situações que poderiam ser melhoradas. E o inputs, tá? Que o próprio sistema político também coloca, né? Então, que está dentro, né? Situações que estão dentro do próprio sistema político e que têm que ser resolvidas. E o resultado disso, né? Os outputs são as políticas públicas. Então, é como se a gente jogasse num caldeirão, né? Os problemas do ambiente externo, os problemas do sistema político e saísse ali de dentro, né? Então, como resultado, as políticas públicas. Claro que isso, né, com muito estudo, com muita discussão, com muita política. Então, a atividade política está dirigida em grande parte para a busca de alternativas com vistas à satisfação das demandas que lhes são dirigidas, tanto por atores externos como pelos próprios atores políticos, e ainda para articular os apoios necessários para essa atuação.
certo? Porque quando a gente coloca quem é o ator político, nós somos atores políticos, certo? Às vezes a gente não é um ator político com mandato, mas a gente tem uma capacidade, a gente tem condições, né, de fazer política, entre aspas, que é convencer as pessoas, colocar as nossas ideias, levantar situações, problemas, ajudar na busca de soluções. Então, somos sim atores políticos. E aí, então, falando de novo das políticas públicas, né? Então, ressaltando, né? E eu coloquei ali em negrito que as políticas públicas são públicas, né? As políticas públicas, elas não são privadas ou elas não são apenas coletivas, elas são públicas, é para todos, certo? E essa dimensão pública das políticas públicas não diz respeito à sua incidência populacional ou territorial, mas a seu caráter imperativo. Então, significa o quê? Que a partir do momento que você tem uma política pública, ela vai ser a organizadora daquela situação. Então, ela tem um caráter imperativo no sentido de que ela é a que vai determinar, né, todas as ações que vão ser feitas, certo? Então, por isso que ela tem esse caráter imperativo. São decisões e ações revestidas da autoridade soberana do poder público, certo? Então, não é uma situação assim que pode ou não atender, pode ou não, elas vão ser conformadas, né, em situações, né, muitas vezes em leis, que vão dar a ela, então, uma autoridade. E já que a gente está falando, né, nas políticas públicas, né, e a gente falou tanto das demandas, vamos dar uma visitada aqui, vocês devem conhecer já, a pirâmide das necessidades humanas de Maslow, que ela coloca, né, em formato de pirâmide, sempre lembrando que quando a gente coloca, né, a gente fala de pirâmide, é que a gente entende que a pirâmide ela tem uma base e essa base é sempre a maior, né, a maior parte, e ela vai então afunilando, né, lá no ápice, onde nós temos um espaço menor ou teríamos então aquela situação em menor quantidade, certo? Então, na pirâmide das necessidades humanas de Maslow, ele coloca então como a base da pirâmide as necessidades fisiológicas, né? Alimentação, moradia, conforto físico, descanso, lazer. Então, se nós pensarmos só nessa parte das necessidades humanas fisiológicas, né, nós vamos ver quanto tá, das políticas públicas que a gente conhece tem a ver com o atendimento dessas necessidades fisiológicas, certo? Então, para mostrar que quando existem necessidades humanas afetadas, isso vai gerar um desconforto, vai gerar uma instabilidade, vai gerar discussões, movimentos, até se conseguir, então, uma organização no Estado, através de políticas públicas, para resolver isso. Outra necessidade, que é colocada já acima das fisiológicas, por Maslow, é a questão da segurança. Tá? Então, o que constitui a segurança? O amparo legal, uma orientação precisa sobre como, né, fazer a segurança no trabalho, que a gente estava falando quando a gente falava do trabalho hoje, no atendimento dos pacientes com Covid, né, ou de forma geral, todo mundo, a estabilidade, remuneração. Então, quando a gente fala aqui em segurança, não é apenas a segurança pública, mas o cidadão. É uma questão de cidadania, né? A gente se sentir seguro no lugar onde a gente mora, no lugar onde a gente trabalha, segurança econômica, né? Todas as questões referentes à segurança. Na terceira, no terceiro degrau ali, nós vamos encontrar as questões afetivas e sociais. Então, a necessidade de viver, né, com um bom clima,
ser respeitado, ser aceito, ter interação com colegas superiores, clientes, né. Então, essa vida social é uma vida social, é uma necessidade humana básica, né, importante e que vai refletir, em outras, situações da nossa vida e que também tem a ver com a organização do Estado. A questão da autoestima, né, ser gostado, obter reconhecimento, promoções, responsabilidade por resultados, isso também faz parte da organização social, muitas vezes do local onde a gente trabalha, né, com algumas coisas também, dentro de políticas, e a autorrealização, né, daí depende, também alguma coisa mais da gente, né, que, eh estar propenso, estar disposto a desafios mais complexos, desenvolver trabalho criativo, ter autonomia, isso é muito importante, autonomia para as decisões da nossa vida, autonomia para às vezes decisões até do próprio, trabalho que a gente desempenha, tá, é bem importante, e participação nas decisões, né. Então, o ideal hoje nós já temos, empresas mesmo privadas que, trabalham com, distribuição do poder, né, hã, participação dos funcionários nas decisões, mas principalmente na vida pública, né, na vida em sociedade, como cidadãos, quando a gente vota, quando a gente vai participar, da escolha dos nossos governantes, né, nós estamos fazendo com o nosso voto, nós estamos também participando, das decisões, que vão ser tomadas pelo governo. No Brasil, como uma nação em construção social, as prioridades de atuação do Estado devem seguir, em linhas gerais, a formulação da pirâmide de Maslow, né? Então, para a definição, né, das políticas públicas deve ser considerada, então, essa pirâmide. E a gente chega, então, em 3 tipos de direitos, né, poderiam ser divididos em 3 tipos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Então, o que seriam, né, os direitos civis? Em resumo, igualdade de oportunidades e liberdades individuais. Os políticos, liberdade de expressão, eh, direito de eleger, né, direito ao voto e também de ser votado, certo? E os direitos sociais, provisão de bens e serviços essenciais à vida e justiça social. Queria que vocês ficassem olhando um pouco para esses lead, né, e pensando: será que sempre se teve esses direitos, né? Eu acho que eu vou deixar vocês responder isso depois que vocês assistirem a próxima aula. E aí, então, já quero dizer para vocês, né, que, para a próxima aula, vocês vão ter que visitar, né, quando vocês forem fazer as atividades da próxima aula, vocês vão ter que visitar essa aula de hoje. Porque o que que eu vou pedir para vocês, ou qual é o exercício que eu quero que vocês façam? Que vocês analisem, né, algumas situações que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, e vocês vejam se aquilo que aconteceu, né, desde 1500, estava de acordo com isso que a gente está propondo agora, que nós estamos trabalhando, né, nessa aula, algumas questões que são consideradas como ideais, né. Então, uma política, que funcione de forma adequada, justa, honesta, respeito a direitos, né, que estão nesse slide aqui. Mas será que sempre isso aconteceu? Será que nesse momento, em todos os lugares, esses direitos estão sendo respeitados? Será que todas as pessoas entendem isso como direito e conseguem usufruir desses direitos? Isso é uma coisa para a gente ficar pensando, né? Então,
quase concluindo, né, então voltamos a falar dos direitos humanos, que são considerados, então, um patrimônio normativo. Quando a gente coloca isso, a gente está falando que é uma questão ética e é uma questão jurídica. E também ele é político, construído pelas lutas libertárias da humanidade. Não teve algum dia que alguém falou assim: agora, então a partir de agora, as pessoas vão ter direito a, né? Direitos a. Não. Para chegar, né, na Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, que eu apresentei para vocês lá na aula de ética, teve muita luta, teve, eu diria até muito sangue, né? Teve muitas pessoas que sofreram, teve muitas pessoas que tiveram que ir gritar nas ruas, que tiveram que dar suas vidas, né? Até para conseguir para a sociedade, né, mundial, até chegar e a conclusão de que precisamos escrever, né, ou escrever assim, deixar materializado o que são esses direitos e quais os instrumentos que vão ser utilizados para para conferir, para controlar isso, né? E isso aí é uma coisa, é um patrimônio mesmo, né? Os direitos humanos são também parâmetros que orientam os arranjos sociais e as condições políticas. Então, quando se vão quando se vai organizar a sociedade, quando se vai construir políticas, tem que se olhar para esses direitos humanos, não se faz isso aleatoriamente, né? E são também exigências para a realização da dignidade da pessoa humana, tá? Lembrando que o ser humano, ele é um sujeito de direitos. E esses direitos, eles são, guardem essas palavras, né? Porque algumas delas nós vamos usar lá no SUS, né? Então, eles são, primeiro, universais. Universal significa que são para todos, não é para uma parcela e para outra, não. Quando a gente fala em universal, é para todos. São indivisíveis, certo? Então, não é que tem direito a uma coisa e a outra não. Indivisíveis e interdependentes, que eu falava isso já no slide lá atrás, né? Existe uma interdependência muito grande, porque uma situação acaba afetando a outra. Veja bem, eles são exigíveis, né? Então as pessoas têm que exigir a atenção aos seus direitos e eles são justiciáveis. Olha essa palavra, justiciável significa o quê? Que ele está passivo, tá? Ele é passivo de ser buscado na justiça, caso ele seja negado, caso ele não seja atendido, certo? Então, isso significa que ele é justiciável. Essa palavra não é muito utilizada, mas ela existe, tá? E aí nós chegamos à conclusão de que os direitos humanos, eles são uma realização histórica num contexto social. E eles também podem ser cambiados, né, mudados, dependendo de algumas situações. Eles podem ser, inclusive, muitas vezes melhorados. Pois bem, quase terminando, né? Só para mostrar rapidamente para vocês como que qual é o ciclo, né? Porque é um ciclo, né? Das políticas públicas, porque eu falei para vocês que elas muitas vezes elas podem ser reformuladas. Então, por isso que a gente diz que ela é um ciclo. Então, como é que as políticas públicas nascem? Fazendo já uma revisão do que a gente conversou até agora. Começam pela identificação de problemas, certo? De situações que não são situações ideais para uma comunidade, certo? E aí as demandas, né, ingressam na agenda pública, na agenda de discussões, naquelas situações que precisam ser politizadas, que precisam ser discutidas. Daí, a partir então, né, do início dessas discussões ou das discussões que são feitas, se formulam alternativas para essa situação, tá? E aí então, esse é um momento político muito importante, porque
vão ser elaboradas, alternativas, elas vão ser negociadas, né, as possíveis, porque às vezes tem mais de uma possibilidade de ação, que pode ser implementada, elas vão ser negociadas, tá. Tudo isso para enfrentar aquele problema que, gerou essa ação. Daí então, vão ser tomadas as decisões, né, e aí a gente diz que quando é tomada a decisão, seria a política propriamente dita, né, e aí vai ser eleita vão ser eleitas aquelas, alternativas que vão se converter em política legítima, né. Quando a gente fala eleição, né, de novo, não é muitas vezes aquela coisa do, vamos ver a mais votada, né, geralmente elas nascem de consensos, né, e o consenso nasce de muita discussão, de muita política. E aí, depois que já foi determinado, então, aquilo que é o melhor, vai ser implementado, né, daí nós vamos ver se vai dar certo. Então, aquela decisão que foi tomada, ela vai ser implementada, e ela é implementada com ações, né, que são as ações que foram então, muitas vezes tecnicamente definidas, né, para que se executem essas políticas. E aí a parte talvez mais importante, que é a avaliação dos resultados. Por quê? Porque você vai precisar ver se aquele problema ele foi resolvido, ele foi minimizado com essas ações que foram propostas, para a execução dessa política pública. E muitas vezes, precisa de alguns ajustes, certo? E isso não tem problema nenhum, ele não acaba afetando a política pública, ele acaba apenas reorganizando, melhorando, sofrendo o ajuste que é o ajuste necessário, tá? Quem implementa as políticas públicas, né? Geralmente são as organizações da administração pública, tá? Geralmente elas são considerados os atores mais importantes. A própria burocracia também desempenha um papel muito importante e ela colabora para o sucesso ou fracasso, né? Então, quando a gente fala de burocracia, muitas vezes diz, é burocrático demais. Nós não podemos, assim como nós temos que cuidar com a palavra política, nós temos que cuidar com a nossa visão de burocracia, né? A burocracia ela é um conjunto de instrumentos, de normas que visam organizar, tá? Nós não podemos amarrar demais burocraticamente, porque às vezes inviabiliza a execução, mas se nós não tivermos também situações que controlem, que ajudem a organizar, isso também pode causar um dano nessa política pública. Então, nós temos essa burocracia ela é bem importante, né? A qualidade dela. Redes de implementação. E nessas redes, né, depois nós vamos ver a própria rede cegonha, né, ela é uma rede, então, o que faz parte dessa rede? Agentes governamentais e também agentes não governamentais, certo? Então isso vai ser organizado lá na política, já pode ser, contemplado, descrito quem são os atores, dessa rede. Durante a implementação, né, ali diz que a implementação é um palco ativo de negociação e barganha entre agentes e beneficiários. Então, de novo, a palavra barganha no sentido legal dela. Bom, não barganha de me dar dinheiro que eu te dou o serviço, não. Essa barganha é o que que o agente vai fazer, o que o beneficiário precisa fazer. Um exemplo disso, um exemplo de uma política pública bem, que a gente conhece bastante, é a política do Bolsa Família, né. Então, na política do Bolsa Família, o Estado, né, ele vai,
vai propiciar às famílias uma certa quantidade de dinheiro, mas em troca a família vai ter que manter os seus filhos, em idade escolar na escola, vão ter que levar as crianças para pesar, se tem gestante vai ter que fazer o pré-natal adequadamente. Então, essa troca, ela foi pensada, ela foi proposta lá quando foi criada a política pública, pensando nos benefícios todos que podem ocorrer. Então, só que isso tudo tem que ser negociado, explicado, né? Então, por isso que a gente diz que é um palco ativo de negociação. Sua alteração, né, a alteração das políticas depende do grau de empoderamento da sociedade e do nível de organização social dos atores sociais interessados. Por quê? Porque eu falei no slide anterior que, dependendo da implementação, dependendo dos resultados da implementação, podem surgir problemas ou necessidade de ampliação ou de mudanças. Só que para isso, né, ali diz que depende do grau de empoderamento da sociedade, a sociedade tem que entender, as pessoas eh, que vão usufruir das políticas públicas, elas têm que entender que elas são atores, né, dessa política também, e que o próprio fato, o ato delas avaliarem os serviços, delas terem espaços para colocar a sua opinião, em algumas situações, para suas reclamações, né? Então, ouvidorias, ou um canal aberto com as pessoas que estão prestando serviços, então isso vai dar condições, né, de se levantarem os possíveis problemas que estão surgindo e a necessidade, então, de melhorar tudo isso, né? Então, ali fala também da organização social dos atores sociais interessados. Então, nós vamos falar lá no SUS, né, sobre o controle social, que é um tripé muito importante do SUS, e da participação de conselhos, né? Então, da implementação, da criação dos conselhos, da mobilização das pessoas para a participação dos conselhos. Então, se as pessoas participam lá, se as pessoas vão lá num lugar que tem um espaço para se fazer a discussão, para se fazer a avaliação, para se propor mudanças, nós vamos ter as políticas, e nós vamos ver que nós temos conselhos de várias políticas, então nós vamos ter condições de fazer as alterações necessárias, pertinentes para melhorar as políticas. Então, aqui alguns exemplos, né? Nós conhecemos essas figuras aqui, mas para mostrar alguns pouquíssimos exemplos, né, de políticas. Então, Minha Casa Minha Vida é uma política pública de moradia, né, no Brasil, uma política pública habitacional, a Previdência Social, que é uma política de assistência social, o Bolsa Família, que eu acabei de falar, os conselhos, né? Então, tem conselho municipal, estadual, nacional, nós temos de saúde, nós temos de merenda escolar, nós temos de educação, nós temos de agricultura, de várias situações. A audiência pública, que também hoje é uma política que é muito utilizada e que é muito utilizada, não, ela existe, mas ela é muito pouco utilizada, as pessoas quase que não usufruem, né, do direito de participar em audiências públicas, que são espaços organizados, né, reuniões onde as pessoas deveriam ir, né, poderiam e deveriam ir para colocar as suas opiniões. Mecanismos de ação em políticas públicas. Então, a responsabilidade do Estado. O Estado é o primeiro responsável pelos direitos humanos, pela garantia, né, dos direitos humanos da coletividade. E a ele cabe respeitar, promover, proteger, reparar e, sobretudo, realizar as ações para garantir os direitos humanos da comunidade. Qual é o papel da sociedade, né? Porque tem o papel do Estado e da sociedade, certo? Então, através das diversas organizações
a sociedade civil deve monitorar os compromissos com direitos, né, do Estado e do mercado, organizar as demandas sociais por direitos, tá? E isso tudo significa o quê? Ter consciência coletiva. E essa consciência coletiva é pensar não cada um só no seu problema, na sua situação, no seu umbigo, não olhar só para o seu umbigo, é olhar para a coletividade, é entender a situação do coletivo e, com isso, então, buscar os entes políticos, fazer política para resolver essa situação. A luta, a organização popular, então, ela é muito importante, né? E eu comecei a aula hoje falando sobre a importância dos movimentos, né? E aqui vamos falar sobre os movimentos sociais populares, que são agentes políticos, né? De política, né? De discussão, que demandam o alargamento da cidadania, né? O aumento cada vez mais da cidadania. O que é isso? Direitos humanos e identidades sociais, por meio da organização autônoma e independente e sua apresentação mais ou menos universalizada para o conjunto da sociedade, particularmente como exigência ao Estado. Tá? E o que esses movimentos conjugam? Direitos, identidades, participação e controle social. Então, em qualquer das hipóteses, movimentos são agentes de crise e de desestabilização social por essência, tá? Desestabilização social não de causar danos, né, sociais, não de causar conflitos de uma forma ruim, mas sim ao demandar direitos e identidades, participação e controle social, estão sempre exercitando o desejo, né, a utopia de construção de novas formas de organização social, certo? E eles contrastam sobremaneira com a institucionalidade, que é o Estado e o mercado, que via de regra prima pela manutenção da ordem e da estabilidade social. Então, nós vamos ter dois movimentos: o movimento do Estado por manter a ordem e o movimento social por mostrar que alguma coisa não está bem. O resultado disso não precisa ser conflito armado ou revolta, não. O resultado disso podem ser discussões para adequar essas situações, que são boas para o Estado e são boas para a população. E aí, então, nós vamos ter como exigências, né, uma nova cultura de direitos humanos, certo? De respeito aos direitos humanos. E para isso, nós temos que ter condições para uma nova institucionalidade, para instituições, né, cada vez que busquem mais, né, atender os direitos humanos e uma nova subjetividade, que exige o reconhecimento em cada pessoa como sujeito em condições de participação, certo? Todos têm direito de participar, que exige que cada pessoa tenha condições efetivas de igualdade de participação, que exige um ambiente propício, esse ambiente de liberdade, para que cada pessoa possa participar, e que exige uma ressignificação permanente da luta por direitos e também da própria subjetividade. Vale a pena ler umas 3 vezes isso aqui e pensar o quão profundo é o que está escrito nesses livros. E aí eu termino a minha aula, gente, com essa frase que está em um dos filmes que eu vou propor para vocês assistirem e que eu achei maravilhosa para terminar a aula, que diz que quando a gente não decide só, a gente decide melhor. Eu até me arrepio, né? E aí isso vale para tudo, gente. Isso vale para as decisões a nível nacional, mas até para as decisões aí dentro da sala, né? A política que pode ser feita em um grupo que faz parte de uma fase aí. Então, a turma 1 da faculdade de enfermagem da Escola Dama.
tá? Então, a importância de vocês participarem das decisões, de vocês discutirem, de fazer política, né, escolar. Então, acho que chegamos no final da aula, pensando isso, como é importante ouvir todos, ouvir as opiniões diferentes e buscar soluções a partir das diferentes visões. Certo, gente? Foi um pouco cansativo, mas eu acho que é a base para tudo que nós vamos ver de agora em diante. Uma boa leitura do texto e até a hora da interação. Beijos!